Fala galera, beleza? O meu nome é Udney e nós estamos em mais um vídeo sobre biologia, tá? Esse vídeo é sempre continuação do anterior, os vídeos, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que faltou, né? A gente estava falando sobre as características, aquele grupo de características que determinam a coisa que tem vida, né? A vida de algo. Então, essas características eu disse no outro vídeo que no livro elas estão separadas e explicadas de uma a uma, tá? Então, são resumos, são bem tranquilos, tá? E aí nós vamos pegar e fazer cada uma delas para entender mais ou menos, tá? Não se preocupa que não vão aprofundar, eles vão passar assim de uma forma bem tranquila para você entender o que são cada uma dessas características. Só para retomar, se você não viu, vê o vídeo anterior, que lá eu acabo o vídeo falando que existem grupos, né, de características onde essas características são as que precisam ter em um ser para que ele tenha vida. Você olha para um ser, se ele tem essas características, ele é um ser que tem vida, certo? Agora nós vamos falar um pouco dessas características, tá? Antes disso, tem a primeira característica, que é o ciclo vital. Eu já vou fazer nesse vídeo emendado porque é muito pequenininho. O que é a característica do ciclo vital? O ciclo vital é aquele ciclo de vida onde nasce, cresce, se reproduz, certo? E morre. Então, é um ciclo de vida, certo? Isso é uma primeira característica. Então, você vai ter uma característica não de infinidade, né? Você vai ter uma característica onde algo nasce, se desenvolve, se reproduz e morre. Essa é uma primeira característica para você identificar se algo tem vida, tá? A segunda é a organização celular. Tá? E aqui eu fiz um resumo bem interessante para vocês, que é o seguinte: a célula ela é a unidade que forma o corpo, os corpos, tá certo? Então você vai ver que tem vários tipos de corpos diferentes. E aí a gente tem corpos que tem uma célula só e corpos que tem várias células. Por exemplo, como a gente viu aqui no anterior, deixa eu ver, a bactéria, né? Bactéria, uma célula só. E isso vai ser interessante porque existem tipos de células e elas formam seres diferentes. Isso mais lá pra frente vai ser mais explorado. A nossa ideia agora é entender um mínimozinho do que é essa célula, tá? Essa célula é o seguinte: existem duas. Existe aquela que é a unicelular, tá bom? O tipo unicelular, o ser unicelular, que é uma célula só, feito por uma célula só, e a multicelular, que é feito por montes de células, aqueles corpos que tem muitas células, os animais, o ser humano, né? E tem unicelular também. Então, são esses tipos de corpos, certo? Aqui outro ponto interessante, que elas não são só células que compõem o corpo, elas são unidades, e elas são unidades que fazem coisas, tá bom? Então, aqui diz uma coisa interessante, que tem a unidade morfológica e a fisiológica. A morfológica é a unidade de transformação, tá? É a unidade, aliás, de formação, ela forma coisas. Esse é o tipo de unidade morfológica, é a unidade que forma. Então a célula ela também serve para formar coisas. A outra é a fisiológica, que aqui fala que a célula que dá o funcionamento, tá? Que ela dá funcionamento. Então tem dois tipos. Uma célula que forma, tá? Ela que é formadora das coisas, e tem uma que faz essa forma funcionar. Tá? Então são tipos de células, essas coisas, tá? São coisas que elas fazem, certo? Nos seres vivos. Agora aqui tem um outro ponto interessante, que são dois tipos principais de células, né? Ou dois principais tipos de células que nós vamos ter aqui. Você já deve ter ouvido falar desses nomes que a gente nunca guarda, nunca usa para nada, que é as procarióticas e as eucarióticas, tá? Bom, é o seguinte, são esses dois tipos aqui de células principais e nós vamos falar um pouco deles, tá? Bom, o seguinte, vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira coisa que elas têm, né, as duas, são três características. Essas três características são membrana plasmática. Eu já vou mostrar uma imagem aqui para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, tá? Membrana plasmática, ela tem o citoplasma e ela tem o material genético. Eu vou mostrar dois tipos de células para vocês entenderem a diferença. Uma coisa que eu quero adiantar, se você achar interessante,
Vai no YouTube, escreve lá, célula vista por microscópio. A parada é muito louca, é muito louca. Ela se mexe numa velocidade assim. Você percebe uma vida naquela coisa tão minúscula, inacessível ao olho humano, que você acha fantástico. E a forma dela, realmente, a desenvoltura dela é uma coisa muito louca. Então fica a dica para você jogar no YouTube isso e ver que curioso que é a parada, tá bom? Bom, então essas duas células, elas têm essas três características, tá certo? De forma geral. Agora, tem uma coisa interessante que a eucariótica, tá? Ela, aqui ele fala pra gente que ela tem o... Cadê? Ah tá, ela tem um material genético separado. Eu já vou mostrar o desenho, você vai entender melhor. Mas primeiro eu falo para ficar na tua cabeça, depois a gente fala de novo mostrando o desenho, tá? Então ela tem um material genético separado. Vocês vão ver que existe um material genético na célula, dentro da célula. E esse material genético está embutido num lugar. No caso da eucariótica, o material genético está separado, certo? De algumas partes. E tem as procarióticas, tá? E que ela tem um núcleo ausente, ela não tem núcleo, no caso. E vocês vão entender melhor com o desenho, tá? Porque, na verdade, aqui a gente está se focando no tipo de célula que tem ausência ou não de núcleo, que vai formar seres diferentes, tá? Então, vamos entender melhor isso aqui com o desenho. Vamos lá. Eu peguei aqui na internet. Deixa eu ver se aí vai pegar legal. Tá. Vai... Pô, bacana. Vamos lá. Vai dar certinho. Vamos aqui. Tá. Bom, vamos entender uma primeira coisa, tá? Aqui ele tá falando que tem materiais genéticos, materiais diferentes, tá bom? Então, um material... Vocês vão ver que tem várias partes das células, várias camadas. Essa célula é uma célula meio que cortada ao meio. Então, você consegue ver aí as partes dessa célula. Essa célula aqui, ela é uma eucariótica, tá bom? O que ela tem? Se você for ler aí, você vai ver que ela tem um material genético, que é essa bolinha aqui de dentro, o material genético, certo? Ela tem o núcleo é essa bolinha em volta, que protege o material genético, tá certo? Ela tem o citoplasma ele é como se fosse essas membranas aqui em volta, como se fosse água, tá vendo? É o citoplasma. E o material que protege o citoplasma é a membrana plasmática. A membrana é essa película aqui, ó. Então temos a membrana, o citoplasma, certo? O núcleo e o material genético. Essa é uma célula que a gente chama de eucariótica, tá certo? Essa célula aqui. Então você vê que ela é bem interessante, bem diferente. Agora você imagina que um ser desse tem vida. Ele tem reações e ações e ele se multiplica. Ele se reproduz, ele vive e morre. É uma parada muito louca isso, né? A gente acha que só seres com uma certa inteligência ou com uma certa desenvoltura na nossa cabeça são seres capazes de ter vida. Então a gente vai entendendo isso conforme o livro vai explicando e a gente vai vendo como isso é interessante, né? Agora eu vou mostrar uma célula procariótica, tá bom? Vamos à procariótica. Aqui vocês vão ver que ela é bem diferente, tá? A estrutura dela. Tá vendo, ó? Ela parece um cachorro-quente alienígena. Bom, vamos lá. Essa é a célula procariótica, tá? Essa célula aqui ela tem uma diferença. Lembra que eu falei que é o seguinte, a eucariótica tem um material genético separado, tá? O material genético da outra fica dentro da bolinha, lembra? Dentro da bolinha. Agora, essa daqui tem uma forma diferente. Essa tem a ausência, certo? Do núcleo. Tá vendo? Não tem um núcleo. Você lembra que o núcleo era aquela partezinha assim, ó, que ficava protegendo o material genético? Ele ficava protegendo. Então, aí não tem esse núcleo para proteger o material genético. Só que tem uma outra parada diferente. Que o material genético dessa daqui é essas cobrinhas aqui, ó. São essas cobrinhas, né? O material genético dela é diferente, tá? Esse líquido azul aqui, que não é azul, tá? Mas são membranas. Eles são o citoplasma, certo? E aí é o seguinte... essa bordinha nela toda, essa daqui é a membrana plasmática. Então elas têm corpos diferentes, constituições diferentes. Bem interessante, né? E elas vão dar origem a seres diferentes, tá bom? Então é isso aí. Essas foram as células que a gente precisa conhecer. O que é isso? Por que nós estamos vendo essas células, essas coisas malucas que talvez você nunca mais vai ver na tua vida? Para você entender... que a célula, o que é a célula? Isso que a gente mostrou é uma célula.
E essa célula é que compõe a vida. É um dos pontos que compõe um ser que tem vida. Então, se um ser que tem vida, ou ele é uma célula ou ele tem células, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver mais aqui o que é importante a gente saber. Já mostramos os dois tipos de célula, tá certo? Bom, agora eu acho que é só isso mesmo. Vamos fazer só uma revisão aqui para você entender, tá? Vamos lá. Olha, existem dois tipos de corpos, os que são unicelulares e os que são multicelulares. Uma célula, unicelulares, várias células multicelulares, tá certo? Outro ponto interessante é que elas não são só células que compõem o corpo. Elas têm aqui, elas são unidades que produzem coisas, que são coisas. Por exemplo, tem a morfológica e a fisiológica. A morfológica, que ela é formadora, que forma, e a fisiológica é que faz funcionar a paradinha toda dos seres vivos, tá certo? Dois tipos de células principais, a procariótica e a eucariótica. Se lembra? A diferença delas é que uma tem o núcleo, a outra não tem núcleo. Simples assim, tá? Elas têm partes. Vamos lá, membrana plasmática, citoplasma e material genético, certo? E esse estudozinho que a gente fez, essa leitura, tem o foco só nas células que têm ou não núcleo. As mais simples, as mais comuns e as que a gente precisa conhecer de primeira, tá? Bom, é isso aí, galera. Nós falamos sobre o ciclo da vida, nascer, desenvolver, reproduzir e morrer, tá? E falamos da organização celular. Esses são dois pontos que compõem a vida, os seres que têm vida. Vamos falar dos próximos no próximo vídeo. É isso aí. Bom, continua compartilhando o vídeo para ajudar o canal. Isso motiva a gente a estar fazendo mais conteúdo. Lembrando que esse conteúdo é focado principalmente para ajudar o pessoal aí. Primeiro, o pessoal que quer. E segundo, né, o pessoal que está tá na quarta série em diante, que já precisa desse material para revisar ou estudar algo que ele ainda não teve na escola, ou voltar, né, naquilo que ele esqueceu. Então fica esse material para te ajudar, te dar um estímulo aí e te lembrar de algumas coisas importantes, tá bom? Então compartilha com a galera aí para ajudar a galera nos estudos, tá certo? Bom, é isso aí, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho para os vídeos chegarem, né, as notificações toda vez que eu lançar um vídeo. Fica de olho nos outros materiais, porque ó, já tem vídeo de história aqui no canal, tá certo? E vai ter tantos outros, se já não tiver, quando você estiver vendo esse vídeo, tá? Tá apresentado as células, tá? Então vamos pro próximo passo no próximo vídeo. Valeu!